indo para o nosso último bloco, do nosso 7º dia de aula. Vamos lá. Compreensão da natureza humana. Ah, irmãos, aqui é fantástico esse ponto. Quem quer ler? Opa, pus no modo errado. Quem quer ler? Aonde, pastor? Ah, aqui, desculpa. Compreensão da natureza humana. Antes da leitura, o que vocês acham que seria esse ponto? Qual é a opinião de vocês quando vocês falam assim, Jesus tinha uma plena compreensão da natureza humana? O que é que ele dominava aqui? Ele tinha conhecimento, né, de como era o ser humano no seu interior, de como que era a índole. Ele tinha ciência dessas coisas, né? Cristo tinha. Exatamente. Aqui a gente pode dizer o seguinte, Jesus ele tinha uma visão plena do que era o ser humano em todas as suas faculdades sociológicas, antropológicas, psicológicas, filosóficas e principalmente espirituais. Entenderam? Então é essa aí. Ele viu o ser humano, ele era perfeito, mas ele sabia que aquele pelo qual ele ia se dedicar não era perfeito. Ó, isso daqui é uma coisa muito legal para nós, viu? Nós estamos sendo treinados num caminho perfeito. Guardem isso, irmãos. Nós não somos perfeitos. Eu sei que muitas vezes nós progredimos ao longo dos anos e tem hora que a gente se sente um ser quase que iluminado. Mas lembrem-se que nós todos somos comedores de arroz e feijão. O nosso pé, ele tem ferro e tem barro, na semelhança da imagem de Nabucodonosor, entendeu? Lembra que a pedra que saiu do alto e que fere a imagem, fere aquela grande estátua, fere nos pés, e simboliza o Império Romano, que ele era forte como ferro, mas ele era fraco que nem o barro. Essa é a nossa vida. A gente tem que lembrar que aquela imagem de Nabucodonosor e dos impérios é o retrato da humanidade. Somos fortes como ferro, conseguimos façanhas das mais magníficas, mas somos frágeis como barro, porque a gente veio do barro, do pó viemos, para o pó voltaremos. E como pastores, guardem isso, a gente tem uma vã ilusão, porque a gente agora cresceu e evoluiu, e não falamos mais palavrão, não vivemos mais naqueles pecados, porque agora a gente foi treinado a ter uma nova vida, a gente acha que a gente nunca foi aquilo lá, que um dia viveu no nosso passado. É como se houvesse um desprendimento. Ô, meu irmão, esquece, viu? Deus, pelo poder do Evangelho, te transformou e te gerou o que você é hoje. Mas se a gente não vigiar, a gente volta a cometer aqueles pecados e ainda pior, como Pedro fala, o cão volta a comer o seu vômito e o porco volta a rolar no lamaçal como era, entendeu? A nossa natureza é a natureza como do cão e do porco. Que se a gente não estiver debaixo da graça e da misericórdia, a gente volta. Por isso que até o nosso apontamento e o nosso juízo tem que ser totalmente eterno. Por quê, irmãos? Porque é muito fácil a gente que começa a ter experiências espirituais, ouvir a voz de Deus, ser instrumento de Deus, a gente acha que a gente já virou anjo. Ó, e eu quero te dizer que a gente tem ofício de anjo, mas a gente não é anjo, não. Se a gente é algum tipo de anjo, tá mais para o anjo caído, entendeu? Cuidado, entendeu? Interessante, né, irmãos? Né? Estou falando dessa forma aqui para vocês, porque muitas vezes a gente começa a ter, vamos ser honestos, irmão, a gente começa a ser usado por Deus, expulsa demônio, domina o pecado não nos domina mais, a gente acha que a gente é de uma outra natureza. Irmãos, é a divina semente que cresceu em nós, a gente está buscando a Deus, a consagração, a gente está fazendo o nosso papel, temos o nosso mérito, mas é a graça o tempo todo em nós. Não é a nossa virtude, não é o nosso poder, é o poder de Deus na nossa vida, é a dependência de Deus em nós, e é por isso que na nossa vida a gente, de vez em quando, toma umas bofetadas para lembrar que nem Paulo. A minha graça te basta e o poder meu se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. A gente se torna dependente. Pode ver, quando a gente se torna autossuficiente, a gente está se aliando ao quê?
a independência, a soberba. E quantos são os ministros que pecam por causa da soberba? A soberba é o primeiro gatilho para o nosso se desviar. Pode ver, irmãos. Ninguém que se desvia antes de se tornar soberbo. Porque na soberba é o culto do ego. Eu faço o que eu quero, como eu desejo. Se eu estou na frente, Deus já perdeu o segundo lugar. No trono do nosso coração, imaginem um coração, tá, irmãos? Há um trono. Quem que tem que estar sentado no trono? É Deus. No momento que a gente tira Deus e põe o eu, já ali é o ego tomando conta. Por isso que um cristão egoísta já é o começo do desvio. Entendeu, irmãos? O cristão ele tem que ser convicto, tem que ter autoridade, mas quem está no trono do seu coração é Deus. No momento que Deus sai de cena, no momento que a cruz sai de cena, entramos nós em cena. E quando entra em nós em cena, a queda já tem data de validade. Ou seja, em algum momento vai cair. Podem ver que todo mundo que é humilde, que se conserva na humildade, no quebrantamento, vive aquela promessa de Provérbios, que diz que a humildade, a soberba precede a ruína e a humildade precede a honra, dando a ideia do quê? Que quem é humilde, quem depende de Deus, nunca se vangloria, porque se vamos nos gloriar em alguma coisa, gloriemos-nos no Senhor. Pode ver, irmãos, nenhum ministro aprovado de Deus na história da Bíblia, na história do cristianismo, ele era vaidoso, ele era prepotente. Antes ele era humilde, mesmo ele tendo autoridade. Ele sabe mesclar essas coisas. O soberbo sempre se perde, o soberbo sempre quebra a cara. Porque o soberbo, ele está indo na contramão da espiritualidade. Pode ver, quem é o ser mais soberbo do universo? Satanás. Quem segue o próprio lado soberbo está seguindo o espírito maligno sem se perceber, que é o ser humano na sua inteireza, entendeu? Então Jesus, ele conhecia a natureza humana, ele conhecia o ser humano na sua essência, pecaminosa, fraca, limitada, psicológica, deplorável, entendeu? E ele sabia que ele ia lidar com essa matéria-prima, por isso que ele era terno, mas ao mesmo tempo ele era firme. Ele era amoroso, mas ao mesmo tempo ele era contundente. Ele sabia ter esse equilíbrio entre compaixão, amor, entre seriedade, apontamentos, juízos quando precisava. Então é fantástico. Beleza, meus irmãos? Vamos ler? Pode ler, um dos irmãos pode ler para nós aqui, por favor? Oh, meu Deus, coloquei de novo errado. Tá difícil hoje, hein? O pastor hoje está tomando 10-0 aqui na tela cheia, modo de leitura. Vamos lá, vamos ler rapidinho para a gente acabar. Compreensão da natureza humana. Um irmão lê para nós. Ao lado do conhecimento das Escrituras, é coisa igualmente importante a compreensão da natureza humana. Na verdade, é esta uma qualificação muitíssimo necessária ao professor, porque não se pode aplicar a Bíblia à vida a não ser que se compreenda bem o aluno e suas necessidades. Todo aquele que lida com a natureza humana deve conhecer alguma coisa a esse respeito. Assim como o médico precisa diagnosticar antes de receitar qualquer remédio, também o professor precisa compreender a vida humana e seus problemas para depois aplicar o remédio escriturístico. Em última análise, estamos ensinando pessoas e não a Bíblia. As próprias Escrituras foram dadas para ensinar, corrigir e disciplinar, para que o homem de Deus seja completo. Importa, pois, e muito que o mestre de religião compreenda as pessoas com quem vai lidar. Simples e objetivo, né, irmãos? Ou seja, a gente tem que ter essa clareza que as pessoas que nos ouvem não são perfeitas. Mas aqui entra um ponto que tem sido, eu diria, um ponto crucial. O fato delas não serem perfeitas também não favorece que elas continuem no caminho errado. Hoje em dia, pode ver, as pessoas dizem, nós não somos perfeitos, logo eu continuo vivendo assim. Não. Uma coisa é saber que nós não somos perfeitos, mas elas se aplicarem no caminho correto. E o que a Bíblia vai mostrar é, dê ouvido a isso e se arrependa, mude o seu caminho. Hoje as pessoas querem se arrepender sem largar as velhas práticas, né, irmãos? Continua para nós, Filhote, por favor. Jesus não só compreendeu a mente judia em geral, quanto às suas facções e seitas, mas foi também um mestre na penetração do coração
e na compreensão daquilo que se passava no íntimo de cada indivíduo. A Bíblia diz que ele bem sabia o que havia no homem. João 2,25. Moffat traduz assim: bem sabia ele o que estava na natureza humana. Dá uma pausa até aí, por favor, filhote. Muitos vão dizer, na teologia, que Jesus aqui, quando ele discerne o que havia no coração do homem, ele estava tendo revelação. Por outro lado, também poderemos deduzir que Jesus também tinha essa percepção do coração. Outros vão falar que ele tinha capacidade de ler as mentes. Indiferente de qualquer coisa, ele era aqui alguém que, no ministério, ele estava tendo o auxílio do Espírito Santo na revelação. Poderia ser uma revelação do Espírito Santo? Poderia. Poderia ali, enquanto ele estava no seu ministério, ele agir do lado divino, de conhecer o que acontece no coração do ser humano, porque de fato ele, como Deus, teria esse acesso? Poderia. No entanto, essas discussões a gente vai ter elas mais para frente quando a gente for trabalhar sobre antropologia e principalmente a doutrina da cristologia. Mas de uma forma bem clara, ele também discernia as pessoas nesse quesito de saber como os homens agem, ter compaixão deles, sentir a dor deles. Então é importante que a gente tenha essa percepção, porque ele tinha esses olhos atentos aos judeus e aos gentios, aos publicanos e pecadores, mas ele também sabia cobrar dos fariseus hipócritas. Perceba, quando a gente faz uma leitura do Novo Testamento, parece que ele tinha mais paciência com prostitutas e com publicanos do que com os fariseus. E, de fato, ele agia assim. Porque já que os fariseus tinham conhecimento da verdade e eram hipócritas, a paciência de Jesus com eles era menor. Já aqueles que estavam no pecado, emaranhado pelas trevas, pelos vícios, ele sabia que essa natureza, debaixo de vícios, debaixo de opressões demoníacas, eram muito mais carentes da misericórdia de Deus do que os fariseus, que tinham conhecimento da verdade, que tinham conhecimento da palavra de Deus. Só que esses fariseus usavam da lei para tomar proveito, e esses outros publicanos e pecadores, no caso as prostitutas, eles tinham uma vida totalmente deplorável, que já tinham se entregue às coisas mais vis, e eles não tinham como, muitas vezes, sair daquela situação, eu diria, com facilidade. Então, por que Jesus era mais paciente? Porque sabia que se esses homens pecadores dessem ouvido, eles poderiam ser libertos. Assim como os fariseus, que poderiam ser muito mais libertos facilmente, mas faziam da sua razão o motivo da sua cegueira. Pode ver que eles usavam a lei para, muitas vezes, manipular a lei e até mesmo atacar a Cristo. Só para eu concluir esse pensamento. Os fariseus, meus irmãos, eram o grupo que deveria mais ter trabalhado a favor de Jesus e não contra Jesus. Se eles realmente amassem a Bíblia e a Deus, eles deveriam defender a Jesus e serem aqueles que defendessem o Messias. Podem ver que o que eles fizeram foi contra. Eles quiseram matar João Batista e desejaram matar Jesus. Interessante, né? Vocês veem como eles eram malignos usando a lei, como eles tinham se desviado dentro da religião. Já aqueles que estavam na margem da sociedade, como os publicanos e os pecadores, você acha que eles não iam ter dificuldade de ouvir Jesus? Claro que teriam, mas eles, quando contemplaram Jesus, viram em Jesus a resposta para as suas vidas, né? Por isso que Jesus olhava com mais ternura, mas Jesus compreendia essa natureza humana, tá bom? Continua, filhote, por gentileza. Parou aqui. É certo que ninguém jamais penetrará todo o conteúdo dessa afirmativa. O mestre, sem dúvida... Ai, desculpa, de novo. Oh, meu Deus do céu, estou colocando toda hora leitura. É certo, continua. Por favor, pode continuar. O mestre, sem dúvida, escafandrou a vida humana até suas maiores profundezas. Certamente ele podia dizer que, se seus ouvintes eram bons ou maus, atentos ou desatentos, amigos ou inimigos, interessados em seu ensino ou não, compreendendo-o ou confundindo-o, concordando com ele ou discordando e o criticando. Se Jesus não possuísse esse conhecimento, estaria inabilitado para os ensinar de modo eficiente como o fez.
e teria caído nas artimanhas preparadas tantas vezes por seus inimigos. Tendo tal conhecimento, pôde descobrir as habilidades de seus aprendizes, bem como suas necessidades, atitudes e motivos, e ensiná-los à luz do que deles conhecia. Do ponto de vista pedagógico, a intuição de Jesus foi o elemento primordial de sua maravilhosa eficiência como mestre. Essa frase é linda, né? Do ponto de vista pedagógico, a intuição de Jesus foi o elemento primordial. A gente poderia dizer que foi intuição, a gente poderia dizer que foi revelação, a gente poderia dizer que foi divindade, a gente poderia dizer muita coisa. Uma coisa foi, ele foi extraordinário e ninguém foi como ele foi. Por isso que ele é o mestre por excelência. Tudo bem até aí, meus irmãos? Querem fazer algum comentário dessa porção que acabamos de ler? Tranquilo? Não, pode tocar. Tranquilo, Gil? Tranquilo, pastor. Beleza, então vamos lá. Continua para nós, Felipe, mais um pouquinho. Pelo menos meia dúzia de exemplos evidenciam que Jesus tinha uma acurada visão do íntimo da natureza humana, e mesmo do próprio pensamento do povo. Os escribas pensavam logo consigo que Jesus estava blasfemando, ao declarar ao paralítico que seus pecados estavam perdoados. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Mateus 9:4. Quando os discípulos lamentavam o haver Jesus dito que deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue para terem vida, Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam de suas palavras, disse-lhes: Pode subir, pastor. Mas entre vós há alguns que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Quando os fariseus e os dá uma herodianos... pausinha aqui, filhote. Tá. Irmãos, não tem nenhum problema a gente pensar que Jesus usou aqui da sua divindade, tá? Nenhum problema, ele não era Deus? Nenhum problema. E de imaginar que Jesus usou do Espírito Santo como aquele que o guiava. Não existe o dom de revelação? Nenhum problema também. Aqui só prova e autentica que ele era o Messias, o Todo-Poderoso que estava entre nós. Assim como ele conhecia o que havia dentro do coração de cada um, ainda ele continua a fazer essa mesma obra até hoje. Ele é o único que conhece os nossos corações plenamente. O diabo não tem poder de discernir o nosso coração. O diabo cria um diagnóstico pelo que ele nota. E ele cria um prognóstico. Jesus não, Jesus discerne, sabe de tudo, mais do que nós mesmos, porque nem nós conseguimos discernir o nosso próprio coração. E ele conhece o nosso futuro, porque ele é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Isso é o extraordinário. Então, saber desse domínio e dessa compreensão da natureza humana, que um dia esteve com ele enquanto ele esteve aqui, e ainda ele continuar tendo essa compreensão da natureza humana enquanto há seres humanos, é extraordinário. Ele é o nosso digno de toda adoração. Ele é o nosso rei, é o nosso mestre, é o nosso tudo, entendeu? Tá bom, meus irmãos? É fora do comum. Beleza? Algum comentário? Tranquilo? Então, e aqui, por último, pode ler aqui, filhote. Quando os fariseus e os herodianos procuraram apanhá-lo em alguma palavra, Jesus, percebendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me experimentais? Ao ver Natanael, disse: Eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Quanto à samaritana, Jesus pediu que chamasse o marido, e ela lhe respondeu que não tinha marido. Jesus lhe respondeu: Disseste bem que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tem não é teu marido. Jesus conhecia as pessoas e ensinava para solucionar-lhes as suas necessidades profundas e ocultas, não poucas vezes desconhecidas delas próprias. Extraordinário! Esse é o nosso mestre por excelência. Fantástico. Chama o teu marido. Ah, disseste bem. E o que tem ainda não é teu, é um caso. Entendeu? Irmãos, olha que extraordinário. Então, a compreensão. Mas ele compreendia isso não para manipulação, ele compreendia isso para ajudar. Guarda isso. Dizem que Hitler, guardem isso, ele tinha uma percepção psicológica sobre a média das pessoas e dos líderes da humanidade. Ele conseguia
captar, por exemplo, o público. Há na psicologia um estudo que é psicologia de massa. O que as pessoas realizam quando elas estão em grupos. E aqui há um princípio muito interessante. Alguns líderes têm uma percepção brilhante das massas. Eles conseguem notar como estão as massas. Aí eu digo para você, essa pessoa que tem esse discernimento e usa essa massa para o mal, ele pode ser classificado como um tirano. Porque ele usa da massa, ele usa do conjunto para manipular e conduzir erradamente. Foi o que Hitler fez. Pode ver que ele consegue ganhar o parlamento, ganhar o país, ganhar força, e aí faz a Segunda Guerra Mundial, como a gente conhece. O próprio Russell Shedd, dizendo sobre ele, fala assim, como Hitler saiu de um soldado para se tornar o maior líder, eu não consigo compreender. O Russell Shedd, numa mensagem que ele fez sobre líderes, ele começa a expressar sobre a influência de Hitler no mundo. Irmãos, aqui eu vou fazer um comentário, me entendam bem, tá? O nosso ex-presidente Lula, a percepção que ele tem da massa é brilhante. Na primeira presidência dele e na segunda. Por que agora ele não está saindo em público? Porque ele tem uma percepção que ele vai ser humilhado. Enquanto ele não tiver essa massa, ele não vai sair em público, como, por exemplo, o Bolsonaro está saindo. Que ele também está tendo uma percepção favorável dos bolsonaristas. Percebam, todo líder, todo político, ele sabe lidar, mas alguns sabem lidar muito mais. E no que se diz respeito às massas, o Lula, mesmo não sabendo falar direito, ele tinha uma percepção como tem uma percepção. Quando ele, por exemplo, foi para outros países, quando ele, por exemplo, se sentou com o Obama naquela situação que o Obama falou, você é o cara. Olha a situação em que ele se colocou. Ele, de um metalúrgico, de um sindicalista, se tornou presidente da República, um líder partidário, de líder partidário político, de político, presidente da República, um dos maiores nomes de todos, e ele era até cogitado a ser o líder da ONU. Na minha opinião, tá? Que é minha opinião, não quero fazer uma defesa política nem para Lula nem para Bolsonaro agora, mas na minha opinião, quando o Lula se sentiu que seria o próximo homem da ONU, ali veio a grande queda, porque assim, o Brasil já era muita coisa para ele, entendeu? Pode ver que talvez nunca mais aquele líder se torne como um dia foi, porque ele tinha percepção das massas, ele consegue agradar, o jeito que ele fala que nem o povo gosta. Irmãos, é admirável quando a gente vê ele no primeiro momento do seu governo, ele criou de homem que era repudiado pelos empresários, ele passou a ser admirado. Pode ver, os empresários sentavam com ele. Quando o Lula foi lá na Bolsa de Valores, irmãos, ele sabe o que ele fez? A primeira coisa, ele chamou os operadores para sentar do lado deles. Porque ele queria deixar uma imagem diante das câmeras. Olha, eu estou aqui com o povo. Eu estou no meio do mercado de capitais e eu estou aqui com os operadores. Os operadores de pregão que foram selecionados para ficar do lado do Lula, a maioria era antilulista. Sabe o que aconteceu? Depois que eles vieram da reunião, eles só faltavam beijar o pé do Lula. Porque sabe o que o Lula falava no pé do ouvido deles, lá na mesa? Falava assim, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aquele cara lá? É dono de banco. Aquele cara lá é dono de banco? Tá me puxando o saco, eu não gosto dele. Eu gosto de gente que nem vocês, ó. Operário, porque eu também fui um operário. E começou a encher a bola dos meus colegas operadores de bolsa, os meus amigos operadores de bolsa, quando voltaram, eles eram anti-Lula, eles começaram a falar, o Lula é demais. Porque a percepção que ele tinha da massa. É todo mundo que tem essa percepção? Não, nem todo mundo tem. Mas uma coisa eu digo, irmãos, muitas vezes a gente pode até ter essa percepção como pastor, como líder, mas o que a gente faz com essa massa? Vou dar só um exemplo. Jesus, quando faz a multiplicação do pão e do peixe, a massa estava dizendo o quê? Você é o nosso? A gente quer te nomear como o quê? Na primeira multiplicação e na segunda multiplicação dos pães. A multidão estava dizendo para Jesus que ele ia ser nomeado como o quê? Lembra? Na primeira multiplicação? Queriam chamar Jesus de rei. Mas Jesus teve a percepção correta. Jesus disse, vocês estão querendo que eu me torne rei porque eu dei para vocês o que comer.
Vocês não querem o rei porque querem o Senhor das suas vidas. Vocês receberam cura, receberam livramento, libertação de demônios, e agora vocês estão de barriguinha cheia, então vocês querem que eu vire rei. Entendeu? Então, ali Jesus não usou daquela massa da multiplicação dos pães para tomar proveito. Ele fez o que era correto. Pode ver que a mesma massa que aclamou Jesus como rei foi a mesma massa que, meses depois, começou a gritar junto com os fariseus: crucifica. Porque essa massa agora achou favorável estar aliado não mais a Jesus, mas aos fariseus. Interessante, né? Então, o tirano, ele sabe manusear as massas. Ele tem um controle psicológico das massas. E aqui, irmãos, que guardem isso. A gente, como pastor, como líder, como professor, como evangelista, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai ter uma percepção das massas. Muitas vezes você vai ter a massa na sua mão. Mas aí eu te pergunto, você está fazendo a coisa certa com aquela massa? Você está conduzindo elas para o Jesus verdadeiro ou para o Jesus genérico, entendeu? Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Estão discernindo onde eu quero chegar? Deu para perceber? Isso daqui é muito sério. Porque muitas vezes a gente está agradando as pessoas e elas estão conosco, mas a gente está falando tudo que as agrada. Aí na hora que a gente prega algo que elas não gostam, aí a gente já para de pregar o que elas não gostam, porque aí a gente torna a pregar o que elas querem ouvir. Estão entendendo? Aí eu digo, a gente está fazendo o papel de profeta ou estamos fazendo o papel de mercanejando a fé? Ou seja, a gente está agora fazendo o quê? Um papel político pastoral. A gente está falando o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam. Estão entendendo, irmãos? Tá bom, meus irmãos? E agora o último texto para a gente concluir aqui. Domínio da arte. Só vamos ler esse parágrafo e a gente vai parar, tá bom? Pode ler para nós, Johnny. Domínio da arte. Oh, meu Deus do céu. Estou falando que eu estou ficando com a memória fraca? Estou falando que o pastor está cansado? É modo de leitura, meu Deus. Domínio da arte. Leia para nós, pastor Johnny. Vamos lá. Não afirmamos aqui que Jesus consciente e propositadamente estudasse os métodos e processos de ensino e deliberadamente buscasse segui-los. É possível que sim, mas provavelmente assim não fez. Admitimos que ele tinha uma soma de conhecimento que perfeitamente o habilitava para a tarefa de mestre. Intuitivamente ou por assimilação, foi um mestre, um técnico em métodos de ensino. Ele não anunciou propriamente nenhum princípio psicológico especial, nenhuma teoria de educação, nenhuma prática pedagógica. Não obstante, ele mostrou conhecer perfeitamente todos os seus elementos principais e os usou de maneira mais que eficiente. Empregou métodos com perfeita liberdade e eficiência. Parece até que os descobria e aplicava de modo natural, perdão. Com a inteireza de suas fontes e recursos, aproveitou bem todas as oportunidades de ensinar e empregou sempre e para cada caso o método justo e adequado. Distinguiu-se e adiantou-se tanto dos mais mestres deste mundo que W.A. Squires, muito apropriadamente deu a uma obra sua esse título, The Pedagogy of Jesus in the... É isso aí, a pedagogia de Jesus no crepúsculo da nossa era. Os maiores mestres de nossa era ainda não se puseram em dia com Jesus. Sempre temos algo a aprender com ele. Extraordinário essa frase, não, meus irmãos? E eu quero dizer que é claro que como ele conseguiu tamanha proeza, eu particularmente acredito que foi nessa profunda orientação do Espírito Santo, o instruindo em tudo desde quando ele se entendeu como gente. E o Espírito Santo concedeu a ele essa percepção, esse discernimento, essa direção e etc. A dependência de Deus aguçava os seus sentidos e as suas habilidades. Somado a essa dedicação plena, ele conseguiu
extrair lições técnicas como nunca ninguém já teve. Por isso que ele é o nosso mestre por excelência e ele deve ser o nosso amado para sempre e a nossa referência por excelência. Eu sei que a gente jamais vai se tornar como ele se tornou, mas a gente pode aprender com ele e seguir as suas pisadas. Tá bom, meus irmãos? E aqui eu queria concluir essa leitura e fazer a discussão, mas você vê, a gente não vai acabar essa apostila, não. Eu achei que a gente ia acabar a apostila. Confesso para vocês, quando eu comecei a dar essa matéria, eu falei assim para mim, não, em 5 aulas a gente acaba a apostila. Olha, eu acho que nem em 20 aulas a gente acaba essa apostila. Porque ela é muito rica, ela é uma delícia. É conceitos, é máximas, é só essa frase, né? E aqui você pode ver que o tópico que a gente abordou foi o domínio da arte. Lembra que eu comecei a minha aula lá no primeiro bloco falando do Salmo 119? Falando sobre essa poesia, que é a inspiração, é a espiritualidade, é a arte, é poesia, é reflexão. Jesus, ele era a combinação da espiritualidade, da sabedoria, da arte, do improviso, dessas percepções, desses métodos, onde ele conseguia intuitivamente extrair as lições e aplicar de forma prática, pujante, poderosa e libertadora, ou seja, incomparável, incomparável. Nenhum dos mestres que já existiu jamais vai se igualar a ele. Por isso que, inclusive, nas religiões humanas, inclusive naquelas religiões que nós não temos assim apreço, por exemplo, o budismo, vão falar que Jesus Cristo é esse ser perfeito que Buda almejou alcançar, né? Então, você pode ver que até nas outras religiões, mesmo que eles não tenham a figura de Jesus como o Salvador e o Senhor, eles têm a Jesus como a grande referência, o grande profeta, porque é inquestionável a sua supremacia, a sua grandeza e a sua beleza e a sua docência. Ele é o nosso Salvador e ele é o nosso Mestre, amém? Que a gente aprenda com ele, que a gente aprenda como ele e que a gente se torne, quem sabe, uma fraçãozinha dele com o livro dele. Amém, meus irmãos? Paramos aqui. Semana que vem a gente começa o capítulo 2. E olha, a gente vai ter aí uma média de, hoje é a nossa 7ª, umas 10 aulas. E aí a gente vai encerrar, né, o nosso bloco, porque aí vem as férias. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Não, pastor, tá ok. Johnny, Jill? Tá tranquilo aqui. Tranquilo? Então tá bom, meus irmãos. Então, que Deus abençoe meus irmãos e que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, uma semana muito abençoada, cheia de graça, né? E que a gente possa realmente guardar tudo que a gente aprender do Senhor e ser útil no Reino. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude nessa caminhada. A gente carece tanto, tá? Filhote, até amanhã. Até amanhã. Irmãos, até semana que vem. Deus Estamos abençoe. felizes pela sua Paz. recuperação, Johnny e Jill. Obrigado. Bom descanso a todos. Graças e paz. Deus abençoe. Semana que Graça vem. e paz. Amém. Tchau, tchau.